Boa noite. Seja muito bem-vindo, viu? Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista, esse é o meu canal. E aqui eu ensino mulheres acima dos 40 a preencherem o vazio interior emocional. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça. E o episódio de hoje é De onde vem esse tal vazio interior emocional? Gente, às vezes a gente fica pensando o que é esse vazio emocional, né? Será que ele é depressão? Será que ele é um momento de desconexão? O que é isso, né? E aí a pergunta é de onde vem? Porque se eu souber de onde vem esse vazio emocional, metade dos meus problemas estão resolvidos, né? É, porque eu sei o que trabalhar, eu já sei a causa, eu já sei de onde vem, então eu posso atuar. E de repente, o que está acontecendo hoje é que depressões, vazios emocionais estão sendo tratados como depressão. E você tomando remédio não vai resolver nunca o vazio emocional, entende? Então, vamos prestar atenção, fica ligado. Até o final dessa live você vai ter muitas surpresas, você vai se surpreender com o que você vai aprender aqui, tá bom? Bom, de onde vem esse tal vazio emocional, esse vazio interior emocional? E de onde vem a gente pode pensar de que época, a gente pode pensar em que lugar, com quem, por que isso aconteceu. Nós vamos olhar para cada objeto desse aí, nós vamos olhar, tá bom? E, olha, de verdade, vazio interior existe. Já coloca isso na sua cabeça, vazio interior existe. Ele é um tratado dentro da psicologia, dentro da psicanálise. Não deve ser confundido com depressão, tá? E a gente confunde porque acha que tristeza é depressão. Acha que uma ansiedade altíssima de excitação é depressão. Não é, né? Eu falei sobre o que é vazio emocional, vazio interior emocional, nas lives anteriores. Eu falei por que o vazio interior acontece com as mulheres. Eu falei sobre o que fazer com esse vazio interior. Eu falei, olha para trás, eu olho para trás e nada faz sentido, sinal do vazio interior. Então, se você quer ficar por dentro dessa temática do vazio interior, convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, @Crisio de Medeiros, e todos os vídeos estão lá à sua disposição, tá bom? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento nesse assunto do vazio interior emocional, falando de onde ele vem. Tem um amigo que ele queria muito ir jantar na Torre Eiffel, sabe lá aquela torre enorme de ferro, construída, eu acredito, no começo do século XX, né? E que ele queria jantar lá, aos pés da Torre Eiffel. Oh, legal. E ele foi, gastou um dinheirão para ir para lá, né? Jantou. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo: não faz o menor sentido para mim. Não era o que eu ansiava, não era o que eu esperava, não era. Não era. Eu sinto aqui, diante disso, desse lugar, um vazio. E foi aí que nós começamos a conversar, né? Essa sensação que persiste na vida da gente de falta de significado. Para que isso? Às vezes você queria ter um carro, compra o carro, mas não satisfez. Queria ter o celular, compra o celular, não satisfez. Queria comprar a roupa, o sapato, comprou e não satisfez. Queria trabalhar, ter um baita de um emprego, uma posição, um status, chegou lá e não ficou satisfeita. Falta de significado, conexão emocional com essa procura. E aí, a insatisfação na sua vida. E isso se chama vazio interno, interior emocional. Não era o propósito do meu amigo, não era propósito de vida dele jantar na Torre Eiffel. Era algo que ele tinha visto num filme.
em que a pessoa ia lá e se encantava e tinha um namorado e beijavam e estavam lá na Torre Eiffel. E ele pegou aquilo para ele. Ele não se conhecia e acreditou que isso era dele. Quando ele chega lá e não tem sentido para ele, aí que ele começou a sacar, né? Então, cuidado. Outra coisa interessante a perceber sobre vazio emocional é quando vamos olhar para as dores que você sente. Tristeza, sente profunda tristeza, nada faz sentido. Apatia, o que é apatia? Falta de saliva, de tesão, de sabor. Está apático. Você olha para a pessoa, não tem expressão nenhuma, parece que ela colocou botox no rosto, na cara toda, né? Na cabeça inteira, não tem expressão facial. Perda da sua própria energia, você acorda de manhã e não sente a energia em você. Já passou por isso? Às vezes, né, a pessoa tinha um objetivo muito claro na frente e por algum motivo esse objetivo sumiu da vida dela. Aí ela acorda de manhã e parece que está pregada na cama, não tem energia. Claro, o objetivo desapareceu. Eu quero fazer o quê com a minha energia? Né? Então a energia desaparece. A vontade de ver ninguém. Não é? Tem isso. Isso se chama vazio emocional. Né? E que pode ser confundido com depressão, mas é diferente. É diferente. A depressão tem essas peculiaridades também, mas a origem é outra. Por isso é importante saber de onde vem o vazio emocional para você desencanar com a depressão. Ou tratar como depressão algo que não é depressão. É falta de objetivos, falta de significado na sua vida, falta de abraçar o seu eu. Né? Em terceiro lugar, algumas pessoas vão em direção de outra, de um movimento, por exemplo, estudar. Eu quero estudar, 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 e estudou, e nada faz sentido, tem um vazio dentro dele. E ele percebe que todo esse estudo não era para ele, não era para satisfação própria, não era para o enriquecimento dele como ser humano, era para satisfazer o pai ou a mãe. E aí gera esse vazio. O que eu faço com esse estudo todo que eu tive? Ou mesmo o trabalho, né? Para mostrar para alguém onde ele chegou. Mas você mostra para alguém e daí? Eu trabalhei, cheguei como diretor de uma grande empresa, mas para mim não faz sentido para os meus pais. E aí a pessoa diz, estudei, trabalhei, mas não formei família. E aí traz uma sensação do que ela fez. Foi tudo errado. E isso é um vazio emocional. E pode acontecer mesmo que a gente tenha de tudo, sabe? Eu tenho carro, tenho família, ou tenho carro, tenho trabalho, tenho um estudo, estou lá em cima, mas não tem um amor na minha vida. Tem um vazio emocional. Tem uma pessoa muito influente, muito influente, ocupa um grande cargo no governo federal, já não é mais jovem, passou dos 50, tem fazenda, tem apartamentos, e me procurou, se tornou um aluno meu, e disse, assim que ele chegou, eu tenho tudo que um homem quer, menos um amor. E chorou, como diz a música, chorou largado. Né? Esse era o vazio dele. Ele buscou no crescer financeiramente, no crescer em status, no crescer profissional, algo que não era aquilo. Certo, ele podia fazer tudo aquilo, mas ele esqueceu do importante para ele, né? Alguém para amar. E isso provocou uma série de danos na vida dele, sabe? Tá? Então, eu queria mostrar tudo isso porque nós confundimos vazio emocional com muitas coisas e não reconhecemos
um caminho bom para mudar toda essa situação, né? Da onde está a raiz desse vazio emocional? Uma das raízes é a desconexão emocional, como eu falei. E essa desconexão emocional está lá na infância, né? Está lá na infância. As principais, uma educação que foi negligente, não cuidou de você, não cuidou das emoções, não cuidou do físico, não cuidou do suporte emocional, uma negligência mesmo de abandono físico, né? Ou um cuidado, uma cobrança excessivamente rígida. E aí tem uma desconexão emocional e você carrega esse vazio dentro de você. Não é? Uma aluna dizendo para mim, eu faço tudo, eu tenho uma formação superior, tenho meus filhos, marido, eu estou dedicada aos meus filhos pequenos ainda, não posso trabalhar fora, cuido muito bem de tudo aqui em casa, mas por que eu sou assim, tão zelosa, tão perfeita? Por que eu me cobro tanto? Eu chego a adoecer de um excesso de cobrança. E aí vamos procurar saber o que é isso, né? Ela chega lá na infância dela, em que o pai era excessivamente, cobrava excessivamente rígido com os resultados da escola. Ela tinha que ter um alto desempenho escolar e ela era perfeita na escola. E ela tinha desempenho escolar e o pai não entregava o que ela queria. O que ela queria? Ser reconhecida, ser amada pelo que ela faz. Entende? E ela, hoje adulta, continua sendo excessivamente rígida com ela mesma. Então, olha só, uma desconexão na infância, desconexão emocional, experiências abusivas na infância também causam isso, né? A infância é recheada de experiências que podem ser a origem, podem porque tem outras origens, né? Mas certamente a origem de muitos vazios emocionais na vida adulta. E para resolver esse vazio emocional na vida adulta é preciso voltar. Né? Muito bem. Como uma pessoa comentou para mim, aliás, quero dizer para vocês, vou responder muitas perguntas hoje e eu respondo todos os comentários. Então façam suas perguntas nos vídeos que eu estou postando. Inclusive num vídeo especial sobre vazio emocional que está nas redes, eu quero que você comente nele. Eu vou responder para você, tá bom? Qualquer dúvida sua. A Queca diz assim, tenho vontade de viver, mas parece que não tenho forças. Penso em tantas coisas para fazer e elas não vão para a ação. Pensamentos não vão para a ação. Por quê? A energia, né? Ela perdeu a energia. Né? Isso. Então, cuidar. Né? Por que a gente deve falar sobre a origem, sobre de onde vem o vazio emocional? Porque se a gente não identifica de onde vem, a gente fica perdendo tempo com os efeitos, com os sintomas, tomando remédio, tomando chá e tentando consertar algo que não vai resolver o problema. Né? Kélio disse assim, sofri muito com palavras de minha mãe na minha infância. Comparação. Isso me afeta até hoje. Olha só, vazio emocional. Né? Vou responder as perguntas na live, sim, Sirlene, vou responder. Vamos lá! Bom, vamos começar? Vou puxar a primeira pergunta. Antes de puxar a primeira pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui no Instagram se tem alguma fala aqui que antes de eu entrar nas perguntas, depois eu volto a olhar, tá bom? No final da live eu volto a olhar todo mundo. Então no Instagram ainda não tinha, deixa eu pegar aqui do TikTok, TikTok tem 300. Olá, Crísio, ok, muito bem, deixa eu ver o que tem mais aqui no TikTok, boa noite para vocês, muito bem, para mim vazio emocional é falta de amor, carinho, atenção no meu viver. Exatamente, Wander, você está falando uma coisa certa, principalmente você diz no meu viver.
Os vazios, eles não são iguais em todo. O vazio é igual, mas o motivo pelo qual acontece o vazio emocional é em cada um que acontece, é próprio de cada um, tá? Então, certinho, falta de amor e carinho. E falta de amor e carinho pega todo mundo, né? Todos nós queremos isso, principalmente na infância. A Lore dizendo: conheço pessoas que com dinheiro são vazias e se tornam dependentes de relacionamentos tóxicos. Exatamente isso. O problema não está, Lore, no dinheiro. A gente culpa o dinheiro, culpamos o dinheiro, mas o problema não é o dinheiro, é como nós lidamos com ele, como nós nos relacionamos com o dinheiro. Esse é o grande problema, mas nós levamos para o dinheiro a culpa, né? E aí muitos de nós fugimos do dinheiro, como se ele fosse um mal. Outros buscam loucamente o dinheiro como se ele fosse a solução, né? Então, é bom trazer equilíbrio para isso, né? Senão a gente vai viver sofrendo. Boa noite, meu nome é Elisângela. Eu sinto muita angústia, tristeza, não sei o que vim fazer aqui. Eu espero que esse não sei o que vim fazer aqui não é aqui na live, não, né? Se foi na live, você veio fazer o seguinte: descobrir sobre o que é vazio emocional que pode estar por trás dessa sensação de angústia e tristeza. E você pode descobrir e sanar isso, né? De uma vez. Rai, nossa, me identifiquei. Acho que procuro sempre estar aprendendo coisa nova para preencher o vazio. Isso. E o vazio de atenção, parabenização e uma série de outras coisas. Então, legal já perceber isso e a gente vai dar encaminhamento para isso ainda, Nora. Vamos lá. Hermenegildo, remédio para vazio, remédio para vazio, caminhar, pensamento positivo, para mim sinto muito, muito bem, ok. Socorro, sou muito carente, remédio também para tristeza, ok. Juscelia, eu não sou amada, não fui amada pelo meu pai. Fui taxado como uma criança barulhenta, mas eu só queria atenção. Isso dói, né? Isso provoca, Juscelia, esse vazio emocional interior nos dias de hoje, na vida adulta, né? Rai, sempre tenho a sensação de não pertencimento. Você vê, se eu estou desconectado, de não pertencer, existe esse vazio. Mas sabe quem vai fazer isso? É você com você mesmo, né? Eu sinto que tenho um boicotador interno. Todos nós temos. É muito fácil esse boicotador entrar em ação. E ele mantém a gente longe das dores, das angústias, dos medos. Só que o caminho que ele escolhe não é o caminho que vai solucionar. Mantém a gente longe e aí a gente não vive. Lonely, acho que de dependência está virando bloqueio e no bloqueio um vazio louco de conexão. Isso, olha aí, né? A dependência, ela vem disso, sabe? Ela vem disso também. Estou indo para o psicólogo, meditação, mas está demorando vir a cura. Ó, Ariane, fica ligada aqui, tá bom? Às vezes, a abordagem do psicólogo, às vezes, é a conexão entre você e o psicólogo que não existe. Às vezes é a metodologia, tem muita coisa envolvida. Às vezes você não consegue se abrir, tem muita coisa envolvida, né? Então, uma metodologia como a do processo terapêutico à origem é fantástica para você, sabe? Vai te trazer lucidez, clareza. E quando a gente descobre o motivo do vazio e não sabe o que fazer? Opa, então está faltando o próximo passo, né, Cris? O próximo passo, o que fazer? Né, Cris? Vamos fazer, vamos trabalhar isso. É por isso que nós estamos aqui. Bora? Então, deixa eu ver. Tem alguém aqui no... tem alguma pergunta aí? Já foi. Eliette Maria, eu não consigo identificar o quê? De onde vem esse vazio que vive dentro de mim? Eu não consigo identificar de onde vem esse vazio que vive dentro de mim. Eliette, eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para mostrar esses caminhos. Eu já falei várias coisas, né? Sobre da onde vem. E se você não se identificou ainda, não se preocupe, vai chegar o momento de você identificar. Cada um de nós tem uma forma de ter engatilhado esse vazio.
E uma das formas que eu mostro é o gabarito familiar limitante. É um gabarito, é uma metacrença, é uma reunião de crenças que nós fizemos na infância e que nos levou a acreditar que nós somos incapazes, incompetentes, infelizes, que não merecemos ser próspero, que não merecemos ter um amor, que não merecemos ter saúde, uma série de coisas. E eu vou mostrar isso para você, tá? Ok. Outra pergunta? Tem. Ok. Essa do TikTok. Do TikTok. Crise da meia-idade gera vazio interior. A pergunta é se a crise da meia-idade gera vazio interior. Uma pergunta feita num comentário dentro do vídeo no TikTok. Sim, gera. Crise da meia-idade gera vazio interior. A diferença é para como eu me conheço, o quanto eu estou evoluído na relação comigo mesmo. Nós não percebemos isso. A nossa vida, ela foi construída não por pessoas fantásticas. Nossos pais são fantásticos, mas eles não conheciam tudo. E eles tinham limitações nesse processo de educação. Não só limitação neles, mas limitação da situação. Falta de dinheiro, falta de tempo, excesso de crianças, não é? Adoecimento e uma série de coisas que limitaram nossos pais a darem algo que a gente precisava e não pôde ter. E tudo isso gerou um vazio, que vai desembocar lá na meia-idade. Toda crise da meia-idade gera um vazio emocional porque o mundo está exigindo muitas coisas e já não conseguimos entregar. Por exemplo, a beleza, a juventude. Eu não consigo entregar a juventude. Posso entregar a beleza remediada, né? Mas a juventude, a crise, eu não posso. A força, não tenho a força que um jovem tem. A inteligência, eu tenho. A experiência, eu tenho. Mas a sociedade não olha assim. Então, alguns desafios começam a ser impostos sobre nós. Agora, coloca isso na mulher. Coloca isso numa mulher que viveu cuidando dos filhos criança, porque não tinha como pagar uma babá, uma empregada, ou pagar uma creche, não tinha. Ela teve que sair do trabalho e se dedicar aos filhos, ou por desejo de dar a melhor educação que ela podia dar e não deixar com outra pessoa. E aí chega na meia-idade, como ela vai arrumar um emprego? Chega na meia-idade, o marido largou ela. Como ela vai arrumar? Como ela vai... Então, os desafios na meia-idade são ferozes. Para a mulher, muito mais. Por isso que eu estou dedicando falar sobre vazio interior emocional para mulheres acima dos 40, que precisam dessa informação que não é dada, né? Não consigo ir para a terapia, sei que preciso. Ô, Lena, então, né? A Lena está falando um negócio aqui muito sério, que é assim, eu sei que preciso, mas não consigo ir para a terapia, mas preciso. Você não precisa. Precisar é uma imposição. E talvez você não se sinta bem com imposições. E você continua resistindo. Você não precisa. Precisar é obrigação. Você não é obrigada a ir. Você pode escolher ir para a sua sanidade física, saúde física, emocional, mental e a sua plenitude. Mas se você ainda não quer ir para uma terapia, para um psicólogo, você pode esperar um pouquinho, um cadinho, e participar do processo terapêutico comigo, que é fantástico, é curativo, é resgatador. Sim, tem. Você falou da crise da meia-idade para as mulheres que têm filhos. E as que não têm filhos? Crise da meia-idade para as mulheres que não têm filho. A Carla está me lembrando aqui. Então, as que têm um problema.
As que não têm, têm outro problema. E qual é a crise da meia-idade para mulheres que não têm filhos? As mulheres, quando elas vêm ao mundo, elas nascem com uma... Você pode pegar aquela bandeja que está lá em cima da geladeira? As mulheres, quando vêm ao mundo, elas vêm com uma coisa muito própria e única da mulher. Mais ninguém, homem não tem. A mulher nasceu com uma bandeja de ovos. Contada, os ovinhos das mulheres são contados e eles vão acabando. A cada mês, um ovinho desse é jogado fora. E vai chegar um momento em que essa bandeja não vai ter ovos nenhum. E aí, ela não vai poder ter filhos. E é o que acontece com a fala de uma pessoa que disse isso. Eu busquei trabalho, busquei estudo e percebi que eu não tinha família. Não fiz família, já tenho 43 anos. Ela acreditando que não tem mais possibilidade, mas ainda tem, que a medicina está bem avançada e ainda dá para fazer alguma coisa. Então, a crise da mulher da meia-idade que não tem filhos é esse, de não posso mais gerar filhos. E a família se acaba em mim. Nossa, que dor séria, né? Mas nós geramos, de outras formas, vidas. Nós geramos vidas de outras formas. Não precisa ser só assim, né? Cris Couto dizendo: a rejeição me deixa muito mal, mas não consigo entender o motivo. Isso. Os motivos de rejeição, assim como de abandono, estão também lá na infância. E é uma percepção muito pessoal, é subjetiva, é pessoal. Eu é que sinto. Meu irmão não sente essa rejeição. Eu sinto, né? Uma aluna, 2 filhos, o pai tinha 2 filhos, ela tinha um irmão, e o irmão mais novo. Os pais olham para o irmão mais novo e não olham para ela. E ela não declara ainda o sentimento de rejeição. Mas os pais apoiam, fazem tudo pelo filho mais novo, o homem, e ela, mulher, não. Mas ela é independente, ela é forte, ele dependente, ele frágil. E o pai declara isso um dia, e ela percebe. Então, isso acontece, é a lei da sobrevivência. Se eu tenho 2 filhos e um filho é frágil, eu vou dar atenção para o frágil. O outro é forte, ele aguenta. E aí esse forte se sente rejeitado, mas não foi rejeitado. Tinha que ter uma escolha, eu precisava ajudar de um, não conseguia ajudar os 2, né? Estamos falando da crise da meia-idade, mas crise dos 30 também é cruel. Então, quando a gente fala de... William, quando a gente fala meia-idade, nós estamos falando em algo que começa a acontecer depois dos 40. Mas não precisa ser algo tão rígido. Algumas pessoas começam a sentir isso muito antes, mas o vazio interior não acontece apenas aos 40, aos 42, aos 45. Ele acontece em qualquer momento da vida. O que eu estou deixando claro aqui, William, é que depois dos 40, os gatilhos, os cutucões para disparar o vazio estão ali cada vez mais emergentes, mais claros, mais violentos, entende? Eu posso ter crise aos 30, mas não é meia-idade. Meia-idade depois dos 40. Quando eu me deparo com a meia-idade, a metade da minha vida. E aí eu começo a olhar a vida de outra forma. Aos 30 você tem força. Aos 30 você pode começar, quebra a cara, se levanta. Aos 45 já não é bem assim, entende? Certo, você pode ter vazio emocional aos 20, aos 15, aos 10, aos 30. Tem vazio emocional. Eu estou falando do vazio emocional após os 40, que é específico, entendeu? Michele, qualquer demonstração de afeto me encanta. Por quê? Mesmo que sejam migalhas. Olha o que você está falando, migalhas. Porque você precisa desse afeto. O seu coração clama por afeto. O seu corpo pede por afeto. E quando você fala migalhas, são migalhas, mas tem um afeto que faz falta para você.
E esse afeto você só consegue descobrir aqui dentro e resolver aqui dentro, que talvez ele já não exista mais fora. Entende? Conheço muitas mulheres que se entregam por migalhas de afeto, porque faltou esse afeto na infância delas, o vazio emocional. Né? Marcelo, o que significa quando uma mãe critica tudo, todas as pessoas? Significa que ela foi muito criticada quando ela era criança. E significa que a filha ou os filhos podem quebrar esse ciclo e fazerem diferente. E olhar para a mãe e dizer, era o que ela podia fazer. Ela só sabe fazer isso. É o que está dentro dela. Né? Sim? Por que tantas pessoas sentem vazio interior? Por que tantas pessoas sentem vazio interior? Porque, vamos lá, me acompanha. O que uma criança mais quer nesse mundo? Brincar, dizem uns. A criança quer ser olhada. Nesse olhar tem a atenção. Na atenção tem o suprir as necessidades da criança, que nós chamamos amor, afeto. Não é? Mas tem um problema. A criança é que sabe. A criança é que sabe a quantidade, o tempo, quando que você deve me entregar isso e por quanto tempo isso deve durar. Os pais não sabem, só a criança. E a criança quer tudo isso em extremo volume, em grande quantidade. A criança quer atenção, cuidado, proteção, afeto, carinho, mão no rosto e mão e quer o tempo todo. Os pais não podem dar isso por uma limitação física, por uma limitação de tempo, né? Por uma limitação muitas vezes financeira, não podem dar tudo o que a criança tanto deseja. E é nessa falta que aparecem os vazios emocionais. É nessa falta percebida pela criança. Dentro de nós adultos, presta atenção nisso. Dentro de nós adultos existe uma criança emocional que sofreu e que teve que colocar uma armadura, criar uma fantasia, criar uma máscara para suportar aquele vazio. E ela colocou, era como ela podia se relacionar com o mundo externo. Só que ela colocou a máscara, a fantasia, a armadura e fez bem para ela, protegeu de alguma forma. E ela cresce com essa fantasia, com essa máscara, com essa armadura. E chega aos 40, aos 50, essa armadura só afasta ela das realizações pessoais e internas. Essa armadura só afasta ela de sentir o contato humano. Essa armadura, essa máscara, essa fantasia, só afasta ela da realização da essência de quem ela é. Mas essa armadura deu segurança para ela um dia. E ela acredita que essa armadura é ela. E aí precisa arrancar. E arrancar a armadura que deu segurança provoca uma sensação de insegurança. Arrancar essa armadura que deu segurança um dia deixa ela insegura, porque o que vai acontecer comigo se eu só tenho isso? Entende? É por isso que a pergunta, como é? Que deixa a gente... Todo mundo tem o vazio emocional. Porque veio das relações lá na infância. E nunca nós tiramos a armadura. E hoje a gente sofre as consequências de usarmos a armadura. Entendeu? Porque tantas pessoas sentem vazio. Isso, exatamente. A Analice diz, eu vivo só. Analice, tem uma pessoa que nunca pode abandonar você.
Nunca. Sob pena de você não encontrar mais graça na vida. Essa pessoa, Analice, é você. E você só vai amar você à medida que você se conhecer. E não é qualquer revista, não é qualquer dica de autoconhecimento que vai fazer você se conhecer. É um processo gradual que se estende pela vida. A gente está aqui para aprender a ser feliz. Ser feliz não é dar tudo certo, é poder encarar os problemas da vida como eles chegam. Eu tenho muitos obstáculos todos os dias. E todos os dias, às vezes, hoje eu falei, a minha esposa disse, você é um guerreirão, hein? Eu falei, o guerreirão tá meio cansado. Mas os guerreiros se cansam de alguma coisa e já buscam outra. É isso mesmo. Então, nós temos desafios todos os dias, né? Os vazios, a Maria Aparecida aqui no TikTok está perguntando, os vazios emocionais só são adquiridos na infância? Não. Não. Como eu disse, eles podem ser adquiridos na fase adulta, sabe? Nós poderíamos ter vivido bem, porque os vazios na infância, eles são meio camuflados, né? Mas acontecem situações na vida adulta que tiram a camuflagem, tiram essa tampa do vazio. Mas também foi algo que provocou um vazio. Morte, uma colega nossa daqui do TikTok disse, eu senti um baita vazio emocional interior quando a minha filha faleceu. Mas claro que isso provoca um vazio, uma ruptura. Claro, não dá para dizer que não. Mas acontece que se ela, é difícil dizer isso, mas se tivesse aprendido a se relacionar com as perdas, talvez essa perda pudesse ter sido menos implacável com ela. Entende? Quantas pessoas dizem, tem vários filhos, e quando morre um filho, ela diz, acabou a vida para mim. Como os outros filhos vivos sentem essa fala da mãe ou do pai? Acabou a vida para mim. Como? Como assim? Entende? Então, é que eu não consegui trabalhar a perda na minha vida. Ou talvez nunca tive uma perda significativa, né? E essa foi a primeira, mais dolorida, né? O vazio não seria o desapego? Não. O desapego não provoca. É um vazio diferente. Estamos falando de vazio interior emocional, não de um espaço conquistado dentro de mim para que outras coisas venham, entende? Mas o vazio emocional pode ser visto como uma oportunidade para que coisas novas venham na nossa vida, né? A Michele dizendo, por que não conseguimos dizer não nunca para as pessoas? Michele, eu entendo o que você queira dizer, mas nós conseguimos dizer não. Não é nunca. Toda vez que você diz não para alguém, você está dizendo... toda vez que você diz sim para alguém, você está dizendo não para quem? Para você, não é? Então você consegue dizer não para as pessoas. Para você, você é uma pessoa. Então, se você sabe dizer não para você, você já sabe dizer não. É uma questão agora de deslocar isso. Você não diz não para os outros porque quer manter a sua autoimagem talvez boa, uma imagem de uma pessoa agradável, que topa tudo, e você está sofrendo, né? Então, quando você se amar, você vai reverter esse polo, né? Tem mais alguma aqui no YouTube para nós? Uhum. Passou minha pergunta se não respondeu sobre pulsação no estômago. Bom, pulsação no estômago, Hermenegildo, tem tantas causas. Pulsação no estômago. Bom, você já deve ter ido ao médico, né? Se não tem nada de errado na pulsação do estômago, pode ser algo... Olha, nós temos reflexos que não estão ligados ao ponto da dor. É tipo gases.
às vezes, de uma dor assim no peito, são gases, mas os gases não estão no peito, é um reflexo, né? Então, às vezes, essa área abdominal, ela tem muitas coisas importantíssimas aqui dentro. A glândula suprarrenal, que libera adrenalina, ela contrai para mandar o hormônio. E ao contrair, ela dá essa sensação de frio no estômago. Agora, é preciso dar uma olhadinha na pulsação, tá? Nessa pulsação com mais atenção, tá bom? Sinto muito a vontade de conversar, sorrir, mas para mim nada tem graça, não arrumou ninguém. Não arrumou ninguém. Sinto um frio no peito, a angústia, você não arruma ninguém. Tá? Então, esse tudo são sintomas do vazio emocional, Analice. Viu? Perdi meu brilho. O que diz aí para mim, por favor? Nem sei o que quero da vida. Perdi meu brilho, nem sei o que quero da vida. Olha só essa pergunta. É séria, né? É uma afirmação. Ela perdeu o brilho próprio. Onde foi que ela perdeu o brilho próprio? É preciso entender isso, gente, saber de onde vem isso, e às vezes esse brilho ele estava escondido ali em outras coisas, só esperando um momento para desencadear tudo isso, né? Porque não conseguimos, eu tenho muito interesse em saber como faço para me comportar quando tenho crises de ansiedade. Então, o tempo todo, Juscelia, eu tenho falado, eu tenho muitos vídeos no YouTube falando de ansiedade, crises de ansiedade, como se comportar diante disso. Eu vou pedir que você dê uma olhadinha neles. Vai lá, me segue, @Crisio de Medeiros, está lá no YouTube. Muito bem. Ok, eu acho que é isso. Eu estou feliz em ter conversado com vocês. Sinto frio no peito, né, Carla? Também são sintomas de ansiedade, pode ser vazio interior muito grande, tudo dando errado. O que fazer? Começar a dar certo. Faça coisas pequenas que deem certo, e você vai começar a comemorar coisas boas. Talvez porque você não comemorava, talvez, tá? Você não comemorava coisas boas, e as coisas que não estão dando certo, existe uma comemoração negativa em cima delas. Que droga, não deu certo, estou comemorando. A nossa mente trabalha assim, né? Muito bem. Um jeito errado de lidar com o vazio emocional é como a Michele falou assim, tô assim, desse jeito, no vazio emocional, misericórdia, não aceito isso. Não aceitar que está no vazio emocional é um jeito errado de lidar com o vazio emocional. Outro, Gustavo de Lima, disse assim, eu, na verdade, me fechei ao todo. Se fechar não é o caminho certo para lidar com o vazio emocional, tá bom? Um caminho certo, eu já vou pegar aqui um comentário de um colega no TikTok, diz assim, acho que tenho isso desde criança, pois não lembro de ter feito planos, nem objetivos, de nada. Desde criança sou assim, parece que só acordo e durmo. Olha aí o que ele disse. Desde criança. Então, nós temos, desde criança, muitos motivos para disparar vazio interior emocional na vida adulta, principalmente depois dos 40, porque é um sinal para resolver o que não foi resolvido na infância, né? E aí a Iris Medeiros pergunta assim, como é que eu faço para mudar isso? Afastar pensamentos negativos, pensamentos pessimistas? Sim, também. Mas os pensamentos negativos foram treinados por você, Iris. Treinados a tal ponto de eles já acontecerem automaticamente. Por que treinados? Porque lá na infância você tinha muito medo. Você pode ter sido abandonada, você foi muito criticada, você foi excessivamente dominada pelos pais e tinha medo do que poderia acontecer. E os pensamentos negativos sempre assim. E aí você treinou isso. Como fazer? Voltar no passado e resolver isso, tá? O processo terapêutico, a origem, ele é um mecanismo, uma metodologia sensacional para resolver vazio emocional. E resolve em menos de 2 meses. São 5 semanas, 5 encontros ao vivo, com muitas aulas. Tem muitos alunos que participam aqui. E convido você, quando eu abrir uma próxima turma, você participar para poder deslanchar na vida. Agradeço muito vocês. Tenha um tema para a semana que vem? Nós vamos continuar falando sobre vazio emocional e o que fazer para preencher esse vazio
de coisas boas e certas. Eu desejo a você um final de semana de aprendizados, um final de semana de observação. Olha para você, veja o que esse vazio emocional está dizendo para você. Olha com coragem para o vazio emocional, e porque está nele a resposta. O que eu busquei que não era para ter buscado. O que eu queria? Eu queria proteção, atenção, dependência emocional, eu queria projeção, eu queria atenção. O que eu queria? Que ao perder isso, eu entrei nesse vazio emocional. Presta atenção em você. Então eu vou convidar para você fazer esse exercício até terça-feira. Terça-feira às 19 horas você me conta aqui o que você percebeu sobre vazio emocional. E se você quiser, também escreve nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Gratidão a vocês por terem estado aqui. Eu desejo um ótimo final de semana. Vocês se descubram, se amem e dá uma chance para vocês serem felizes. Beijo muito grande. Dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.